Neste episódio do resumo das commodities, analisaremos o tempo da atracagem e sobre a estadia. Tempo da atracagem é a quantidade de tempo que é permitido para operações de carga e sobre a estadia são custos cobrados por demora demasiado tempo. Se imaginarmos vários navios que estão navegando ao redor do mundo em qualquer tempo, cada um desses navios está custando dinheiro para alguém e há uma enorme quantidade desses navios. Se aumentarmos o local da África Ocidental, podemos ver que temos bastante congestionamento e atrasos, que é um assunto muito sério. Se aumentarmos um pouco mais na área de Lagos, podemos ver que cada um desses pontos é o petroleiro ou outro tipo de navio de carga que está esperando para entrar no porto. Portanto, cada este navio está custando dinheiro a alguém. Durante o afretamento de um navio à viagem, teremos de discutir os detalhes com o proprietário do navio e concordar uma taxa de frete. A taxa de frete irá cobrir o transporte das mercadorias do ponto A ao ponto B. Quando o proprietário do navio está fazendo o seu cálculo, normalmente o tempo de navegação é bastante direto entre os dois portos. O problema surge em cálculo do tempo que poderá demorar em cada um dos portos. Para isso deve ser um acordo entre o fretador, que muitas vezes pode ser chamado trader, e o proprietário do navio. No acordo deve ser descrito quanto tempo é permitido e quais serão as consequências financeiras de demorar demasiado tempo. Durante a discussão sobre o tempo da atracagem e sobre a estadia, isso não tem a ver apenas com o proprietário do navio e o fretador, porque o fretador normalmente compra produtos do exportador na base F ou B e vai vender na base C e F para o importador. O fretador ou trader não assume a carga e descarga dos bens. Portanto, a situação é a seguinte: o fretador está no meio e possui contratos com o proprietário do navio, com o exportador e importador. Normalmente, o processo é o seguinte: o fretador conclui o acordo com o exportador, que durante uma determinada quantidade de dias ou horas ele tem que carregar a carga. Em seguida, o fretador concorda com o proprietário do navio para carregar a carga na mesma quantidade de tempo e fica numa situação em que não terá de assumir riscos adicionais. E a mesma coisa ele fará no porto de descarga. Assim que foi estabelecida essa determinada quantidade de tempo, caso se foi demorado demasiado tempo, deve haver uma consequência, mas também um bônus quando foi demorado menos tempo. Aqui está tudo demonstrado de maneira simples. Em azul é representado o tempo da atracagem permitido. Aqui é representado porta de carregamento que foi fornecido por proprietários para os fretadores e em seguida o tempo que os fretadores fornecem para os carregadores. Portanto, isso é a quantidade de tempo permitido. Quando é demorado mais tempo, é sobre a estadia, ou seja, será cobrada uma determinada quantidade de dólares por dia por atraso do navio. Consequentemente, os carregadores terão de compensar os danos para o fretador e em seguida para o proprietário do navio. Em caso da carga seca, se o tempo necessário para as operações de carga for inferior ao permitido, então o proprietário do navio terá de fornecer algum bônus para o fretador e ele para o carregador como um incentivo para as operações de carregamento rápidas. Sempre que analisa o tempo da atracagem, tem que saber qual é o seu objetivo. Caso seja o proprietário do navio, então quanto mais tempo é usado é melhor, porque poderá cobrar mais dinheiro. Agora, em caso do trader, é vice-versa. Ele quer que seja demorado menos tempo possível a fim de reduzir custos. Então temos de ter muito cuidado nos cálculos. Precisamos calcular e determinar o início do tempo da atracagem no porto e a conclusão das operações de carga. Também podem ser previstos casos em que podemos deduzir o tempo, assim como quebras do navio e condições do tempo e outros aspectos.
Temos de ter muito cuidado com todos esses aspectos, assim como o tempo da atracagem e sobreestadia poderá transformar o lucro atraente dos traders para simplesmente um pesadelo. A sobreestadia é ineficiência ou simplesmente queima de dinheiro. Isso é algo que todas as partes querem evitar. Por exemplo, em caso do proprietário do navio, porque o seu navio é imobilizado e ele não pode lidar com outras cargas. Em caso do fretador, ele precisa pagar ao proprietário do navio e começa a discutir com as contrapartes para eles recompensarem alguns fundos. Então, afinal, as contrapartes precisam pagar. Resumindo, as empresas gastam muito tempo e esforço a fim de certificar-se que tudo foi estabelecido de forma precisa e correta. Podemos imaginar quão importante é sobre a estadia, assim como a taxa por um navio poderá variar de 10, 15 mil dólares até 80, 90 mil dólares por dia. Então esse é o ponto crítico para uma empresa que poderá cometer muitos erros. Na falta de tempo ou quando não apresentou o pedido dentro do prazo, poderíamos ter problemas com cálculos ou com o contrato em si, quando os termos foram insuficientemente esclarecidos e quando não sabemos efetuar cálculos. Neste episódio, analisamos o tempo da atracagem e sobreestadia, que é uma área de negociação muito específica, mas extremamente importante para todos os envolvidos. Espero que gostou deste episódio do Resumo das Commodities em colaboração com Dukascopy TV. Por favor, volte a clicar novamente para o outro episódio.